Então vamos falar de IPO. Bem, na verdade, quem acompanha o Sol do Zero há mais tempo, supostamente vai se lembrar que eu já fiz um vídeo em 2020 falando sobre o tema. Contudo, esse vídeo ele teve pouco engajamento, não teve o engajamento que lhe era merecido. E eu não posso afirmar, mas posso acreditar que nem sempre nós queremos ouvir o que precisamos, mas nós queremos simplesmente ouvir o que queremos. Contudo, em 2021, nós tivemos uma avalanche de IPOs na Bolsa e eu acredito sim que nós estamos num momento muito interessante de revisarmos o tema e mostrar questões que eles não querem que nós saibamos. Então, meu querido, minha querida, hoje eu quero lhe mostrar porque geralmente é preferível que você se mantenha longe dos IPOs. Se esse tema lhe interessa, vem comigo, fique até o fim, porque o vídeo tá incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Moniati, criador do Sol do Zero. Se você ainda não estiver inscrito, como sempre, deixa o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E por último, comunidade do Sol do Zero, esse grupo de membros que vem crescendo cada dia mais. Vou deixar o link para você fazer parte na descrição do vídeo. Vai lá, faça parte, é gratuito. Interaja comigo, interaja com outros investidores. Tenho certeza que vai agregar muito na sua vida financeira. E aproveitando, já comenta aqui para mim, mas comenta, tá? Você já entrou em algum IPO? Já fez parte de algum processo de IPO? E se sim, em quais você entrou, em quais você investiu? E qual foi o resultado em curto, médio e longo prazo? Compartilha comigo, beleza? Mas continuando de maneira bastante sucinta, até porque eu já abordei IPO no vídeo antigo, mas em linhas gerais, IPO, Initial Public Offering, nada mais é do que a oferta inicial das ações de uma companhia na Bolsa de Valores, no mercado em si. É o momento ao qual a companhia decide deixar de ser um capital fechado, por exemplo, capital familiar, um capital com sócios, que são somente eles, e resolve abrir esse mercado, para o público comprar e negociar as suas ações. Então entenda que a IPO nada mais é do que o início das negociações das ações de uma determinada empresa na Bolsa de Valores. E por que uma empresa ela decide abrir o seu capital na Bolsa? Um dos principais motivos é a captação de recursos financeiros a baixo custo. Vamos pensar o seguinte: uma companhia, ela pode crescer sem recursos de terceiros, somente com seus recursos próprios? Obviamente que sim, mas talvez o processo seja muito mais moroso do que você fazer uma alavancagem financeira, captar recurso externo e assim crescer aquela companhia. E quando uma companhia, ela vislumbra um horizonte promissor, uma oportunidade de crescer aquela empresa, aquele negócio, e carece dessa injeção de recursos, ela tem algumas alternativas. A primeira seria, supostamente, ela captar recursos por meio de empréstimos. Mas qual que é o problema dos empréstimos? São os juros, ela terá que pagar juros e a depender da taxa de juros, isso pode inviabilizar o projeto e pode fazer com que a empresa não queira captar esse recurso. E é disso que partem os IPOs. É uma maneira dessa empresa captar muito recurso sem pagar juros. Como sem pagar juros? Sim, ela está oferecendo parte desta companhia, parte deste negócio para outros acionistas, para outros investidores em troca de dinheiro. Ou seja, o que acontece? Esses acionistas colocam recursos, colocam dinheiro nessa companhia e em troca eles ganham cotas, ganham ações e podem auferir lucros, dividendos, proventos junto com toda a empresa. E é nesse sentido que um IPO ele pode ser um jogo de ganha-ganha. Pode ser em que sentido? A empresa tem a capacidade de captar dinheiro barato, a custo muito baixo, porque a única coisa que ela precisa dar em contrapartida é o resultado para os seus acionistas. E do outro lado, esses acionistas que estão trazendo dinheiro para a companhia, eles ganham como? Ganham com os lucros, com o crescimento e com a expansão de todo este negócio. E é nesse sentido que, diferente do que muita gente pode acreditar, o IPO ele não pode ser entendido como algo
ruim. E por quê? Porque ele é uma das melhores maneiras dessas empresas estarem captando recurso, se capitalizando, se desenvolvendo e gerando mais empregos. Toda a economia ganha com isso. Mas, obviamente, as cartas precisam estar postas à mesa e é isso que nós veremos. O primeiro ponto é que ninguém quer receber menos, todo mundo quer receber mais. E aí se coloque na posição de um dono de uma loja, de um dono de uma franquia, de um dono de uma empresa, enfim. Você venderia a parte dessa empresa pelo menor preço que você encontrasse ou você buscaria vender pelo maior preço? Supostamente, né? Salvo se você estiver fazendo um trabalho de filantropia, você tentaria vender aquela parte da sua empresa pelo maior preço possível. E da mesma forma são as empresas. Elas não querem vender as suas ações pelo menor valor possível. Elas querem vender pelo maior valor possível. Por quê? Porque elas vendendo pelo maior valor possível, é mais dinheiro entrando no caixa desta companhia. É mais capital que elas podem usar para desenvolver esse negócio, enfim. E qual é este melhor momento? Na euforia. O que é euforia? São nos famosos bull markets, naqueles momentos onde a bolsa de valores está subindo em demasia, todos os investidores estão animados, ninguém quer ficar de fora daquele bonde, todo mundo quer ganhar dinheiro, ou seja, todo mundo está com capital disponível para aportar naquela próxima oportunidade que vai se valorizar não sei quantos trocentos por cento no futuro. Então entenda o seguinte, quando uma empresa está fazendo IPO, geralmente ela está fazendo porque ela acredita, além do negócio, além de um crescimento futuro, que aquele momento da abertura do capital é o momento mais favorável para vender as suas ações ao maior preço possível. Ou seja, a possibilidade dessas ações estarem sobreprecificadas é muito grande. E como eu não gosto de deixar informações soltas ao vento, eu quero te mostrar um gráfico aqui. Esse gráfico representa o seguinte: o número de aberturas de capital na bolsa versus a rentabilidade do índice Ibovespa. Se eu estou lhe dizendo que geralmente nos momentos de maior alta existem maiores aberturas, isso tem que ser representado no gráfico. Então vejamos o seguinte, a linha azul é a rentabilidade do índice Ibovespa, as barras cinzas é o número de empresas que abriram capital na Bolsa de Valores. Vejamos o seguinte, de 2004 a 2007 nós tivemos um bull market, isso não foi só no Brasil, foi no mundo como um todo. O que aconteceu com o número de aberturas de 2004 a 2007? Uma ascendente, 2007 foi um pico. Entre 2007 e 2008 nós tivemos a crise do subprime lá nos Estados Unidos, a famosa marolinha do Lula na época, né? O que aconteceu com o número de aberturas de capital? Foi reduzido, mas depois novamente começamos a ter mais aberturas até 2011. Isso foi liberando o final do segundo mandato do Lula e o mandato da Dilma. E o que a gente viu depois? Uma depressão no mercado até 2016 com o impeachment que ocorreu e o número de IPOs, praticamente nenhuma empresa quase abriu capital. Depois, em 2016, final de 2016 até ali 2020, nós tivemos aquele boom na Bolsa de Valores, muita gente, muitos canais do YouTube, por exemplo, surgindo, falando de investimentos. E o que a gente viu com o número de abertura de capital? Um número cada vez maior e se confirmou ainda mais em 2021. E se o que eu disse até agora faz sentido, agora eu quero te mostrar a verdadeira loteria dos IPOs. Primeiro, como já comentei, os IPOs são sim importantes, não quero dizer o contrário, mas nós temos que entender esse conflito de interesse entre empresa e futuros acionistas, Como eu já tinha adiantado, as empresas querem vender pelo maior preço, agora os acionistas eles querem comprar pelo menor preço, eles querem ter uma maior margem de segurança, maior lucro, etc. E aí o que acontece? A empresa e as suas entidades envolvidas, elas precisam encantar esses futuros acionistas. Quem seriam essas entidades? A própria empresa, agentes financeiros, talvez alguns grandes influenciadores tenham esse poder também. E nesse sentido, Décio Bazin, já em seu livro, falava dos manipuladores de mercado. Esses manipuladores, eles não deixaram de existir, eles só mudaram a forma de atuação, sem citar nomes, depois você pode concluir ou entender os nomes que você queira, mas algumas pessoas, grandes nomes, têm sim um poder muito forte de manipular de acordo com a sua opinião, dando uma opinião referente a algum determinado ativo e falando, não é recomendação de compra, mas ele tem sim, essas pessoas têm sim poder de elevar o preço de um IPO e gerar um interesse maior nesse processo de abertura de
de capital. Enfim, sem querer causar qualquer tipo de polêmica aqui, mas eu quero te mostrar exemplos práticos. O que eu analisei? Eu analisei 167 IPOs desde 2004 até 2021 e depois comparei também essas performances com o próprio índice Ibovespa. Quais foram os períodos que eu analisei? Então eu analisei a performance desses IPOs de 3 e 6 meses após a abertura e também depois de 1, 5 e 10 anos. Alguns IPOs ficaram de fora, ou porque não foi possível obter dados, ou porque a empresa teve alguma fusão, ou seja, alguma mudança que eu não consegui coletar os seus dados. Então entenda que aqui já está a grande nata das empresas que perduraram por algum tempo na Bolsa de Valores. E antes de mostrar esses estudos, não esqueça de novo, tá? Se você estiver curtindo, de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo, que isso ajuda demais o canal, beleza? Bom, partindo para o primeiro, performance de 3 meses, ou seja, abriu o IPO, 3 meses depois, qual foi a performance dessas ações? Dos 167 IPOs, eu vou jogar rapidamente a tabela aqui, mas não é o caso de focar nela e trazer sim o dado já consolidado para você. Mas desses 167 IPOs, após 3 meses, somente 50% deles tiveram uma performance positiva. E somente 47% deles conseguiram superar nesse mesmo período o índice Ibovespa. Quando nós passamos para uma performance, uma análise de 6 meses, e agora são 152 IPOs, por que diminui? Porque de 2021 tivemos IPOs que não chegaram a ter 6 meses, ou seja, não podem ser analisados. Mas de 152 IPOs, após 6 meses, apenas 48% performaram positivamente e apenas 45% deles ficaram acima do Ibov. Próximo período, performance a partir de 1 ano. E detalhe, fique no vídeo, porque no final eu quero te mostrar um pequeno hack que você pode fazer, ou que você poderia ter feito, que você teria um resultado muito melhor com relação a esses processos. Mas voltando, no período de 1 ano, agora são 128 IPOs analisados, tivemos aí um resultado um pouquinho melhor. 57% desses IPOs performaram positivamente e também acima do índice Ibovespa. Mas aqueles IPOs, aquelas empresas que perduraram por mais de 5 anos na Bolsa de Valores, e agora nós estamos falando de 86 IPOs, que nós temos essas características de mais de 5 anos de bolsa, pouco mais de 40% somente performaram positivamente e acima do índice Ibovespa. A situação já ficou um pouco pior. E quando nós ampliamos essa performance agora numa análise de 10 anos, estamos falando de 76 IPOs que têm mais de 10 anos na bolsa, somente 42% performaram positivamente, ou seja, 10 anos depois, e somente 38% deles performaram acima do índice Ibovespa. Esses resultados, eles podem nos mostrar que existem sim IPOs que têm performance positiva. Ponto, não é a questão. Mas a questão é que estão longe de ser a maioria. Para a maioria dos IPOs, quando nós começamos a olhar um período de mais longo prazo, talvez fosse até melhor a pessoa, o investidor, ter simplesmente ficado investido no índice Ibovespa do que ter se aventurado num processo de abertura de capital. Teria tido um retorno melhor e ainda com menos esforço. E uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: se você tem pressa, você pode acabar comendo cru. Em que sentido? Eu sempre reforço que quando nós estamos investindo nas ações de alguma companhia, nós precisamos analisar a constância. Um dos pontos que a gente tem que ver é a constância daquela empresa. Eu te pergunto, como é que a gente vai analisar a constância de uma companhia que acabou de abrir o seu capital na bolsa? É preciso dar tempo ao tempo, ela precisa se provar e mostrar a sua eficiência, a sua capacidade. E isso não é um fato solto. Eu quero te mostrar uma tabela aqui. O que eu fiz? Eu considerei esses mesmos IPOs, mas não investindo na abertura do capital, mas esperando 10 anos após a abertura do capital para que nós começássemos a investir nessas empresas. E sem qualquer tipo de análise fundamentalista ou sem sequer aplicar os pilares que eu sempre falo que nós temos que ter na análise de uma ação. Simplesmente esperando esses 10 anos, aquele nosso resultado anterior
de pouco mais de 38% acima do Ibovespa, desses IPOs que perduraram por mais de 10 anos, esse índice teria subido para 63%, ou seja, esperando 10 anos, simplesmente esperando. E aí sim, investindo nessas companhias, mais de 63% dessas ações aí superaram o índice Ibovespa. Então entenda o seguinte, não precisamos ter pressa para ser feliz. Investir não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Nós temos que analisar com calma, não precisa ter pressa para sair investindo em qualquer companhia. E aí pode surgir uma dúvida. Tá, apesar de tudo isso, tem algum cenário que nós poderíamos entrar em um IPO? E aí me abre um parênteses, me permita, eu vou ler um trecho de um artigo que eu escrevi, que foi base do último vídeo. Eu escrevi o seguinte: a lógica para se entrar em um IPO deveria ser a mesma para se investir em uma empresa já consolidada. Lucratividade, endividamento, crescimento, governança e preço. E aí eu lhe pergunto, como avaliar isso num IPO? Não há como. E por que não? Porque não há histórico, essa é a questão, ou pelo menos não há um histórico de maneira bastante assertiva e já considerando essa injeção de capital. E aí, como eu comentei, o IPO continua sendo importante para o mercado, ele precisa continuar existindo. Mas, para o investidor pequeno, nós corremos o risco de fazer parte daqueles 72% que ficaram aquém do índice Ibovespa nesse intervalo de 10 anos. Agora, para o investidor grande, para aqueles agentes, para aquelas pessoas que estão em contato com a empresa e têm certa influência nas decisões dela, aí, meu querido, o papo já é outro. E aí é nesse sentido que eu sigo os ensinamentos de Keynes, que eu prefiro estar vagamente certo do que precisamente errado. Não vejo nenhum motivo para nós elevarmos os nossos riscos, uma vez que bolsa de valores com companhias já consolidadas já possuem riscos mais do que suficientes. E se temos grandes e boas companhias para investir, por que se arriscar em demasia? Como Warren Buffett já nos ensinou, o segredo não está em altas rentabilidades, mas em se manter vivo nesse mercado pelo maior tempo possível. Então, antes de pensar em ganhar, pense em como não perder. Se proteja sempre. Espero ter agregado conhecimento. Se você ficou comigo até agora, considere curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas queridas ao seu entorno. Como sempre, lhe desejo todo sucesso e prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati. Aquele abraço. Até o próximo vídeo e tchau!